Aleluia! Pode se assentar, amados. Boa noite, igreja do Senhor. Aleluia! A paz seja convosco. Muito bom estarmos reunidos para glorificar, para adorar o nome do nosso Deus, nosso Senhor. Amém, queridos? Certamente você fez a melhor escolha. Tomou a melhor decisão de estar aqui nesta noite, na presença de Deus e na companhia dos irmãos. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós vamos falar nesta noite um pouco sobre família e matrimônio. Planejando 2019. E em Provérbios 16:3 diz que nós devemos consagrar ao Senhor. Devemos entregar, devemos dedicar todas as nossas obras ao Senhor. Todas as nossas ações, tudo aquilo que nós temos a fazer, deve estar em concordância com o Senhor, com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E diz mais em seguida: e os teus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, do contrário, tudo que nós fizermos e não consagrarmos ao Senhor, tudo que nós planejarmos, que não tenha a concordância do Senhor, certamente nós teremos estes planos, esses projetos mal sucedidos, porque não estão consagrados ao Senhor, não estão em concordância com a vontade, com o sonho, com o projeto do Senhor para as nossas vidas. Em Jeremias 29:11 diz: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Então, os nossos planos, eles devem estar concatenados com os planos do Senhor. Ou seja, nós devemos planejar para as nossas vidas aquilo que o Senhor tem determinado para nós. A sua palavra também diz que as minhas obras, elas já estão prontas. Desde o princípio, de eternidade a eternidade, as minhas obras estão prontas. No entanto, você precisa andar sobre elas. Ali está falando também no livre-arbítrio. Nós temos este poder de escolha, de andar sobre as obras do Senhor ou de não andar. O não andar sobre as obras do Senhor é nós nos desviarmos do seu caminho, nos desviarmos para a direita ou nos desviarmos para a esquerda. Mas quando nós andamos sobre as suas obras, Ele tem tudo o de melhor para as nossas vidas. Todos os seus projetos e planos estão nessas obras que estão prontas. Temos o livre-arbítrio de escolher aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Aleluia. Deus seja louvado. E falando em matrimônio e família, temos uma passagem aqui na carta de Efésios, no capítulo 5, você pode ir abrindo aí, a partir do versículo 21
vai até o capítulo 6, versículo 4. Tem uma palavra ali para a família. Esta palavra ali, ela contempla todos os personagens de uma família, ou seja, pai, mãe, marido, esposa, filho, filha. É um texto completo e eu quero ler com você esse texto nesta noite. E ela é a base do tema desta noite. Efésios, capítulo 5. Vamos ler ali a partir do 18 que diz, pegar todo o contexto. E não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui diz a sua palavra que nós devemos estar meditando, está confirmando, como em toda a Bíblia, meditando na palavra do Senhor, adorando, cantando hinos e salmos, buscando a sua palavra para as nossas vidas, dando graças ao Senhor em tudo. No versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E como nós precisamos, amados, dentro da nossa casa, nós como marido e esposa, no nosso relacionamento como pais e filhos, e como nós precisamos diariamente suportarmos uns aos outros, cedermos, ter o espírito humilde de reconhecer nossos erros, nossas falhas, como nós precisamos. Versículo 22. Esposas, cada uma de vós respeitai ao vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo, as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. E este é o mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo o respeito. No capítulo 6 fala ali para os filhos,
E diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, portanto, isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Aleluia. Pai, queremos entregar a Ti, Pai, as nossas vidas, os nossos corações, elevar-nos o nosso pensamento e o nosso olhar a Ti, Pai. Pedir que o Teu Espírito Santo haja nas nossas vidas. Damos liberdade, Senhor, ao Teu Espírito Santo nesta noite. Abrimos os nossos corações para que o Senhor possa operar, Pai, nesta noite. Falar aos nossos corações. E talvez hajam coisas que precisam ser mudadas, ó Deus. Damos a liberdade para que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria, humildade para reconhecer, Senhor, as nossas falhas e os nossos erros, Pai. Em nome de Jesus, usa-me, Senhor, como um canal de bênçãos, Senhor. Oh Deus, que a Tua palavra, Senhor, flua nesta noite e atinja, Senhor, as nossas vidas, a nossa alma, nosso espírito, como uma espada de dois gumes, ó Deus. Ah, Deus, para discernirmos, Senhor, a Tua palavra, aquilo que Tu queres para as nossas vidas, quais são os Teus sonhos, os Teus planos e projetos para a nossa vida conjugal, para a nossa família. Em nome de Jesus, digam amém, queridos. Aleluia. Conforme disse esse texto, amados, esse texto contempla todos os personagens que fazem parte de uma família. Fala ali a respeito do marido, fala a respeito da esposa, fala a respeito dos filhos, fala a respeito da educação. Enfim, é um texto completo. E aqui nós podemos ver, através desse texto, que cada um desses personagens das nossas famílias tem uma responsabilidade dentro desta família, dentro desta célula. E estas células unidas, elas completam o corpo de Cristo, completam a igreja do Senhor Jesus. Temos responsabilidades, especialmente neste tempo de tanta oposição às nossas famílias. Estamos sendo bombardeados diariamente pelas mídias, pelas WhatsApp, enfim, estamos sendo bombardeados. A família está sendo bombardeada. O inferno quer destruir as famílias. Mas em nome de Jesus, o povo de Deus, que tem compromisso com Cristo, vai ser e vai continuar sendo exemplo, vai continuar sendo modelo para este mundo que aí está, que diz a palavra de Deus, que jaz no maligno. Mas em nome de Jesus, dentro da igreja do Senhor Jesus, há famílias fortes, solidificadas, em nome de Jesus. E quais são
estas responsabilidades, amados. Porque uma família, ela inicia-se quando a palavra de Deus diz que o homem deixa o pai e a mãe e unir-se-á a uma mulher, a sua esposa, e se tornarão uma só carne. E a partir desta uma só carne, forma-se uma família. Mas antes de virem os filhos, queridos, nós temos responsabilidades, temos princípios a serem seguidos, porque um casal, amados, quando resolve ter filhos de qualquer maneira, de acordo com o mundo, nós certamente teremos famílias que num futuro bem próximo os pais estarão se separando, desestruturadas. Por isso, amados, este casal, ele precisa estar, a partir desta união, estar vivenciando o amor de Deus, a plenitude do amor de Deus na sua vida conjugal e no seu relacionamento. A plenitude do amor de Deus. Porque no mundo eu não sinto mais. Eu não sinto mais amor. Aí, vamos separar porque o amor acabou. Mas quando existe no centro desse casal o amor de Deus, que é o amor ágape, o amor que não depende de sentimentos, é um amor que, conforme pastor Haroldo falou, pregou na terça-feira, amor ágape é decisão. Nós decidimos amar os nossos cônjuges. Portanto, aí não é mais, não andamos mais pelos sentimentos, pelas circunstâncias, mas é uma decisão. Não, eu decido amar e eu tenho um compromisso, acima de tudo, com Deus, de estar unido, até que a morte venha nos separar. Em Marcos 12:31, Jesus estava ali falando para os escribas, os fariseus, que perguntaram a ele a respeito dos mandamentos. Ele disse: olha, o primeiro mandamento é que nós amemos a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. E o segundo maior mandamento é que nós amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas lá em João 15:12, ele nos dá um outro mandamento. Ele nos diz que nós devemos nos amarmos uns aos outros como Ele próprio nos amou. Então ele nos manda, além de termos este amor fraternal, mas que tenhamos nos nossos corações o amor de Deus nas nossas vidas. Devemos nos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Isso é amor ágape, é decisão. É amor que não acaba, amados. O amor de Deus não acaba para comigo e para contigo. Assim também somos nós, devemos ser nós. Um amor que não acaba. Isso uns aos outros, imagina no seio da nossa família, como casal, como pais e como filhos. Em Hebreus 13:4 diz: digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e adúlteros.
digno deve ser o nosso casamento. Entre as testemunhas, nós somos, amados, testemunhas uns dos outros. Como tem sido o nosso leito conjugal. A palavra de Deus diz que deve ser sem mácula, ou seja, sem pecado algum, sem infidelidade, sem adultério, sem mentiras. Como tem sido o nosso leito? Como as pessoas, de que forma nós temos testemunhado o padrão de Deus no nosso casamento para as pessoas? Como temos testemunhado? Quando estamos no centro da vontade de Deus, amados, nosso casamento é pleno de alegrias, de vitórias, de conquistas. Ah, mas temos barreiras, dificuldades, desertos? Temos sim, passamos sim. Mas, conforme diz a sua palavra, os planos do Senhor não são frustrados sobre as nossas vidas. Os planos do Senhor não são frustrados para a minha família, para a sua família, em nome de Jesus. E quando estamos no centro da vontade de Deus, diz a sua palavra que o cordão de 3 dobras não rebenta com facilidade. As 3 dobras é o marido, juntamente com a esposa, e Jesus Cristo, entrelaçados num só cordão, consequentemente fortificado. Não há intempéries, não há vendaval, não há terremotos que possa abalar esse casamento, este relacionamento, quando Jesus é o centro. Outra responsabilidade, amados, do casal é quanto aos nossos filhos. A partir desse relacionamento, na presença de Deus, quando nós estamos fortificados com Jesus Cristo, assim nós podemos, assim o casal, ele pode planejar os seus filhos, né? Diz a sua palavra que os filhos são presente de Deus para as nossas vidas, para nós como casais, né? Diz lá em Salmo 27, 3:5, quanto a seus filhos, eles são herança, eles são recompensa do Senhor, o fruto do ventre é um presente de Deus, amados. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos da sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo como seus inimigos, quando pleitear com eles junto às portas da cidade. Quando eu fiquei sabendo, recebi a notícia de que eu ia ser pai, eu me senti um cara poderoso. Pensei que estava sonhando, amados. Eu ficava pensando assim, me perguntando para mim mesmo, poxa, será que isso é verdade? Eu já me senti cara todo poderoso. Conforme diz a palavra, é herança de Deus, é presente de Deus para as nossas vidas, amados. Filhos é bênção, queridos. Nunca diga, eu não posso servir, não posso fazer isso por causa dos meus filhos. Não, queridos. Filhos são bênçãos. Filhos não são maldição.
Nós devemos continuar caminhando sim, e sempre, e com os nossos filhos ao nosso lado, para eles verem o que a gente faz, porque nós somos seus modelos. É presente de Deus, diz a sua palavra. Glória a Deus. E coisa boa, amados, é quando alguém fala bem do nosso filho para nós. Ai, como é gostoso. Como é bom ouvir um elogio a respeito dos nossos filhos. Aí a gente até quer que repete, né? Quem é mesmo? Tá, o Juninho. Meu filho. Agora, se fala mal também, a gente vira um leão. A gente fala como o opa, né? Ui, que tu, se tu não me repete um negócio desse, senão eu pulo no teu pescoço. Nossos filhos amados, nós amamos os nossos filhos. Deus nos ama como nosso Pai. Ele tem ciúme das nossas vidas. Outra responsabilidade, cuidado. Não podemos colocar filhos no mundo, produzir filhos e não cuidar deles. Isso podemos fazer uma analogia também, né? Podemos comparar com os nossos filhos espirituais, né? Que a gente fala muito também em cuidar, ganhar e cuidar, tanto dos nossos filhos biológicos, como dos nossos filhos espirituais. Como estamos procedendo com os nossos filhos biológicos e também com os espirituais? Estamos ganhando, estamos cuidando dos nossos filhos? O cuidado, amados. Que responsabilidade sua, pai. Que responsabilidade sua, mamãe. Em 1 Timóteo 5,8 diz: contudo, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior que um descrente. E amados, essa palavra é para a igreja. Quem não tem uma vida com Deus, não vai cuidar, não cuida bem. Mas essa palavra é para nós, que temos uma vida com Cristo, e muitas vezes não cuidamos bem dos nossos filhos. E repito aqui, tanto biológicos como espirituais. A palavra de Deus diz que nós somos piores do que um descrente. Por quê? O descrente não tem compromisso mesmo, mas nós que nos dizemos salvos, que somos salvos, que temos uma vida com Cristo e não cuidamos e não obedecemos a sua palavra. Outra responsabilidade é a paternidade, queridos. Talvez você, pai, quando fala paternidade, fala aqui do pai, a respeito do pai e da mãe, responsabilidade do casal, porque ambos têm esta responsabilidade de paternidade. Não tivemos, talvez, você que é mãe, ou que você deseja ser pai ou mãe, um dia não tem uma experiência muito boa a respeito do seu pai biológico, de sua mãe biológica. Mas eu quero dizer para você que todos nós temos um pai, que é o nosso Deus, que deve e precisa ser o nosso modelo, que é modelo de amor,
Nosso Deus, Ele diz que ainda que a mãe venha se esquecer ou venha abandonar o filho, é algo muito difícil acontecer. Porque quem é mãe sabe o amor que sente pelo seu filho. Mas ainda que isso possa acontecer, eu jamais te abandonarei, diz a palavra de Deus. Então é um modelo de amor, modelo de verdade, que é o nosso Deus, modelo de santidade, modelo de justiça. Sede santo, como eu sou santo, diz o Senhor para nós. Padrão para você, pai, padrão para você, mãe, é o padrão de Deus. Ainda que você tenha sofrido decepções com seus pais, mas siga o modelo do Senhor. Perdoe seu pai e sua mãe. Continue honrando, honre e continue honrando seu pai e sua mãe. Mas siga o padrão de Deus, o modelo de Deus. Ande, casal, em unidade. Ande, casal, em santidade. Ande, casal, na presença do Senhor. Tem ali a foto da minha esposa. Maravilhosa. Glória a Deus, louvo a Deus todos os dias por ela. E conforme disse hoje de manhã, ela não estava, alguém disse, tu falou isso porque ela não estava aí, mas vou falar agora de novo. Nós sabemos, amados, que não existe um ser humano sem defeito. Eu disse hoje de manhã, se existisse um, seria a minha esposa. Amém. É para o Senhor Jesus. Amém. Fica de pé aí, fica de pé. Glória a Deus. Modelo de esposa, amados. Modelo, queridos. E por quê, amados? Especialmente aos maridos, mas serve também para você, esposa, em relação ao seu marido. Porque eu costumo olhar para as suas qualidades. Eu olho para as qualidades, os defeitos, eu deixo para o Senhor. O Senhor cuida dos defeitos dela. E a gente tem conversado com casais e muitas vezes a gente pede para descreverem as qualidades e os defeitos que um vê no outro. E a parte do defeito assim é uma coisa tremenda, assim, amados. Aquilo falta até papel. E aí a gente pergunta, e as qualidades do teu cônjuge, querido? Aí começa, às vezes a gente até ajuda, né? Mas o foco, amados, está no defeito. Vamos focar nas qualidades do nosso cônjuge. Deixe que os defeitos o Senhor corrige. Peça ao Senhor. Deixe que os defeitos Ele corrige. Responsabilidade do homem, agora do marido, o sacerdote, o cabeça. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, é a cabeça da igreja, assim você, maridão,
é o cabeça do seu lar. Você precisa resolver as coisas, você precisa se mexer. Não se esconda atrás da sua esposa, que é a parte mais frágil desse relacionamento. Isso não significa que você vai resolver todas as coisas sozinhos, não. Você precisa dialogar, conversar como casal, entrar em acordo. Mas o que diz a palavra de Deus aqui é que você precisa estar à frente, como cabeça. Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não houver acordo? Não! Aí você casa, cada um começa a puxar para um lado, a pender para um lado. Não, precisamos andar em acordo, queridos. Precisamos, e o acordo não é o pensamento do marido, não é o pensamento da esposa. É o que a palavra de Deus diz a respeito do seu casamento, a respeito da sua família. Esse é o acordo em que o casal tem que entrar. É em acordo à palavra de Deus. Liderança, querido. Você é o líder. Em Gênesis 18:19 diz: portanto, eu o escolhi para que instrua seus filhos e todos os seus descendentes acerca de conservarem-se no caminho do Senhor, praticando o que é justo e direito, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo quanto lhe tem prometido. Quero que você, marido, repita comigo: a fim de que o Senhor faça vir sobre mim tudo quanto me tem prometido. Amém, queridos? Instrua seus filhos para que eles se conservem no caminho do Senhor, para que as promessas sobrevenham sobre a sua vida. Levanta, varão. Ser forte, corajoso, ponha-te de pé com a tua família, esteja à frente, leve a sua casa, leve a sua família à terra prometida. Não continue nessa inércia. Seja o sacerdote, seja o varão, seja o cabeça. Assim como Cristo é da igreja. Olha que tremendo. Ele compara a nossa família, marido e esposa, marido e sua família, a Ele próprio, Cristo e a sua igreja. E nós sabemos que todo o corpo, para caminhar, para seguir, para fazer, ir em alguma direção, precisa passar pelo comando, que é a cabeça. A igreja caminha na direção que o cabeça manda, que Cristo manda, que Cristo mostra e direciona. A família, da mesma forma, caminha de acordo com a direção do seu líder, que por sua vez é direcionado por Cristo. A palavra de Deus deixa muito bem claro, porque nós como cabeças não podemos, não devemos ser uns tiranos dentro do nosso lar, mas devemos ser cabeça sim, e tendo como cabeça o próprio Cristo. Aleluia. Liderança. Outra responsabilidade do marido: suprir as necessidades,
ser o provedor do lar. E quando fala, amados, suprir as necessidades, não é fazer as vontades. Nós não podemos ficar fazendo as vontades dos nossos filhos, por exemplo. A palavra de Deus diz que nós precisamos sim prover, suprir as necessidades. E o pastor Haroldo tem falado de vez em quando, né, a respeito desse assunto de que nós como pais, nós não queremos que os nossos filhos passem pelas dificuldades, pelas lutas, pelos desertos que nós passamos, né? Nós queremos suprir tudo, entregar tudo, livrá-los de tudo, de todas as lutas, todas as dificuldades. Amados, e é um erro muito grande, porque são nessas dificuldades que Deus forja o caráter de cada um. São nessas dificuldades que nós fomos lapidados e continuamos sendo lapidados também os nossos filhos. Mesmo que nós tenhamos como suprir, nós devemos deixar. Não vamos, aquela história de super proteção, amados, não podemos, não devemos fazer isso com os nossos filhos. Eles precisam ter os nãos, precisam receber os nãos dentro das nossas casas. Se eles não receberem os nãos dentro do nosso lar, eles vão receber os nãos lá fora no mundo e não vão saber lidar com isso, amados. E muitas vezes a gente faz isso pensando em fazer um grande bem, mas nós estamos prejudicando o crescimento deles. Precisamos desenvolver o amor dentro do nosso lar. Em Efésios 5:25, que nós já lemos, está dentro do texto base, que diz: Maridos, cada um de vós amai vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e santificou-se por ela. Então, o amor de Deus deve estar reinando dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Marido, você precisa ser um reconciliador. A palavra de Deus diz que o sol não pode se pôr sobre a nossa ira. Então, queridos, devemos correr e reconciliar, perdoar, ser perdoado. Precisamos ensinar os nossos filhos a esse respeito. A mulher, esposa, ela é a auxiliadora, ela é a apoiadora, ela é cooperadora, ela é aquela que está sempre orando pelo marido, cobrindo o seu marido, a sua casa, em orações. Ela deve edificar o seu lar, conforme diz Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as suas próprias mãos a insensata destrói o seu lar. A insensata destrói. Provérbios 31. Capítulo 31.
versículo 11. É uma poesia a respeito da mulher, a respeito da esposa, que diz: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor em muito ultrapassa das mais finas joias. O seu marido tem plena confiança nela, e a miséria jamais chegará à sua casa. Essa esposa exemplar faz ao seu marido sempre o bem e nunca o mal. Veja só, amados, que diz a palavra ao vosso respeito, esposa. Pode repetir comigo? Sempre o bem e nunca o mal. É isso que você deve fazer ao seu marido. No versículo 18, diz: administra com sabedoria e seus negócios produzem lucros. Mesmo tarde da noite, sua lâmpada não se apaga. Aleluia. Mulher virtuosa, mulher sábia. Mesmo de noite, a sua lâmpada não se apaga para com o seu marido. Esse é o papel da esposa, papel da mulher dentro do lar, da mulher sábia. Filho, nós também, assim como somos pais, muitos de nós ainda somos filhos, porque temos pais vivos, e a palavra de Deus é clara a respeito disso, que nós precisamos honrá-los todos os dias das nossas vidas. Honra teu pai e tua mãe, Êxodo 20:12, a fim de que venhas a ter vida longa na terra que Yahvé, o Senhor teu Deus, te dá. Em 1 Timóteo 5:4 fala: todavia, se alguma viúva tiver filhos ou netos, e estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, ou exercer a piedade, zelando por sua própria família, retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós. Por isso é agradável diante de Deus. A educação dos nossos filhos, queridos. Eles precisam honrar ao pai e à mãe, mas eles precisam ser educados dentro do lar, educados dentro da sua própria casa. Não pense que nós podemos delegar essa educação para a igreja, trazer aqui à igreja, as tias vão cuidar, vão dar uma educação ao meu filho. Não. Muitas vezes nós andamos para lá e para cá todos os dias e o dia todo, freneticamente, buscando coisas, bens. Não que isso não devamos fazer, mas até que ponto precisa existir, amados, um equilíbrio. Nós precisamos estar juntos dos nossos filhos, educá-los, formar o seu caráter. Não é a igreja, muito menos as nossas escolas, amados, vão dar uma educação para o nosso filho. Ou nós damos a educação para os nossos filhos, ou o mundo dá. Ou nós educamos, ou o mundo educa. Ou nós educamos, ou as nossas escolas de hoje em dia educam. Pelo contrário, nós precisamos educar, ensinar os nossos filhos no caminho onde ele deve andar, diz a sua palavra, que mesmo depois de velho, ele não se esqueça. E precisamos cuidar para que a escola não deseduque. Precisamos ter muito cuidado. Andamos e corremos e cansamos, chegamos em casa, nos estarramos no sofá,
colocamos os nossos olhos na TV e dali levantamos e vamos dormir. E os nossos filhos? Quem está tendo esse cuidado? Quem está tendo essa preocupação de educá-los? Talvez seu marido está deixando essa incumbência, este peso somente para com a mãe, somente para com a sua esposa. Nós vimos aqui que é uma responsabilidade de ambos. E o andar em acordo é muito importante em relação aos nossos filhos, é determinante. É determinante. Porque se um diz uma coisa para o filho, o outro diz outra. Aí ele é esperto, é inteligente, aí ele começa, mas a mãe disse assim, o pai disse outro. Como é que ele vai crescer? Eles vão ver que os pais estão em desarmonia. Então, queridos, se há alguma divergência em relação a alguma coisa, que isso não reflita no seu filho, entre num acordo separadamente, mas que ele não possa ver essa divergência de opinião, um dizer uma coisa, outro dizer outra. E a fé, queridos, anda muito junto com a família, é muito interligada, a ponto de, lá em 1 Pedro dizer assim no capítulo 3, versículo 7, vós maridos, vivei com as vossas esposas a vida cotidiana do lar com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. A importância da família, a importância da honra, a importância da fidelidade, a importância da nossa vida conjugal, do nosso leito sem mácula, para que as nossas orações não sejam interrompidas, mas que elas cheguem até Deus, em nome de Jesus. Deus sempre faz comparativos entre o reino de Deus e sua família. E assim, amados, como estão as famílias neste mundo, assim também é a sociedade. A sociedade é um reflexo das famílias, das estruturas familiares de hoje em dia. Temos aí os nossos governantes e administradores, houve que veio à tona tanta corrupção, tanta mentira, enfim. Não é que eles chegaram lá e resolveram, não, a partir de agora eu vou passar a ser um corrupto, a partir de agora eu vou passar a ser um mentiroso, não! Isso já veio da formação do seu caráter, lá do seio da família onde ele foi criado. Por isso nós, amados, gostaria que você ficasse de pé. Nós, amados, precisamos estar resplandecendo o padrão de Deus para este mundo, padrão de família. Assim como Deus desejou, assim como Deus sonhou, assim como Deus planejou para a sua vida, para a minha vida, para a sua família, para a minha família. Em nome de Jesus. Gostaria você que tem a sua família, que está em família, que se juntem rapidamente. Gostaria de fazer uma oração. Juntem-se, amados. Aproveitem esse momento, abracem-se, beijem-se, pais, filhos, casais. Abracem-se. Se for necessário, querido, reconciliem-se. Perdoem e sejam perdoados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
ministro sobre a sua vida, o ministério da reconciliação. Se esta pessoa da família não estiver aqui, se tiver algo contra ele, corra